E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O TDAH, dentro desse contexto, o TDAH é um transtorno que a gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento. Transtorno do neurodesenvolvimento significa o quê? Que o paciente com TDAH, ele tem um desenvolvimento cerebral diferente de um paciente sem TDAH. Posso fazer outro aqui? Claro. Posso fazer outro aqui? Uma imagina que assim, ó, isso aqui vai ser bacana, cara. Imagina que você tem um cérebro aqui, tá? Isso aqui é um cérebro, tá? Aqui, no caso, estariam os seus olhos. Um balão de... aqui estariam os seus olhos. Meio feio o cérebro, mas vocês entenderam. Dá pra pegar aí, diretor? Dá? Então aqui você tem o cérebro. Diretor. Como é que... Não dá pra dar muita moral. O estagiário, tá pegando aí o negócio? Tá bonitinho. Tá bonitinho. Legal. Uma região do seu cérebro especialmente afetada no paciente com TDAH é essa região aqui da frente, que a gente chama de córtex pré-frontal. A região do córtex pré-frontal é uma região muito envolvida com atenção, controle do comportamento, projeção de futuro, e uma das principais coisas que o córtex pré-frontal faz é sustentar uma atenção motivada por um período um pouco mais longo em uma determinada tarefa. Exatamente o que o paciente com TDAH muitas vezes não consegue fazer. Ou seja, o paciente com TDAH, ele olha isso daqui, ele começa a ler um livro, e aí logo depois ele sai daquele livro, vai tomar um café, liga para não sei quem, fala no WhatsApp, vai no TikTok. Quando vê, passa horas e ele volta a fazer a tarefa porque ele lembrou que tinha que fazer a tarefa. Então pensa assim comigo. O paciente com TDAH, ele tem... Primeiro, não é que ele tem necessariamente pouca atenção. Ele tem muita atenção em muitas coisas. Então, se o paciente TDAH está aqui falando com nós e bate uma porta, passa um carro, dá um barulho lá fora, ele joga a atenção para lá. É quase como se o sistema atencional dele ou o sistema gerenciador de atenção dele estivesse furado. E em vez de bloquear coisas paralelas, ele pega essas coisas paralelas. Vaza. Então, poderia dizer até que ele tem muita atenção e não pouca atenção. Exato. Ele tem uma dificuldade de canalizar a atenção para um lugar. Por quê? Essa canalização da atenção para um lugar, ela depende de um pouquinho de motivação. Então você tem que sustentar minimamente a motivação numa tarefa para você conseguir não deixar a sua atenção fugir. Então imagina que você começa a ler um livro. E aí acontece alguma coisa, o seu celular brilhou ou vibrou, e você está lendo o livro. Cara, para você não sair daqui e ver o que aconteceu, você tem que ter um pouquinho de motivação para olhar e ficar lendo o livro. Isso quem faz é o córtex pré-frontal. Por quê? Volta aqui, diretor, para mim aqui. Porque você tem um núcleo aqui, ó, chamado de uma área aqui chamada de área tegmentar ventral. Essa área tegmentar ventral, dela saem neurônios produtores de um neurotransmissor que a gente chama de dopamina. Tá. E esses neurônios ascendem até o seu córtex pré-frontal. Cara, eu nunca vi isso aqui sendo falado na internet brasileira, cara. Vai ficar bem legal, a galera vai curtir. Exclusivo. Ó, esses neurônios eles saem para o córtex pré-frontal, da área tegmentar ventral, e também vão em direção a uma outra região do seu cérebro, chamada de núcleo accumbens. Núcleo accumbens. O núcleo accumbens é também denominado de sistema de recompensa. Então, os seus neurônios produtores de dopamina, eles saem da área tegmentar ventral e vão tanto para o córtex pré-frontal quanto para o núcleo accumbens. O córtex pré-frontal gerencia atenção sustentada, atraso de recompensa, é uma área mais racional, é uma área envolvida com controle de estímulos, é uma área de planejamento, também, projeção de futuro. Cenários possíveis. Tipo, eu vou ter que ler esse livro porque eu tenho prova. Ah, tá. Tenho que fazer isso aqui, senão eu vou me fuder na prova e tal. Tá. Isso daqui
é o que a gente chama de sistema de recompensa. Tá. Então, quando você vai comer um chocolate, vai fumar um cigarro, vai beber álcool, vai ver pornografia, são esses neurônios aqui que se ligam e jogam dopamina aqui para você fazer esse comportamento. O paciente com TDAH, cara, ele tem, digamos que isso daqui, ó, de dopamina no córtex pré-frontal. Isso daqui é menos dopamina do que uma pessoa normal. Aqui é hipotético, tá? Eu só estou ilustrando hipoteticamente. O paciente com TDAH, ele tem menos dopamina no córtex pré-frontal. Então, o TDAH, menos dopa no córtex pré-frontal. O que isso daqui resulta, cara? Isso daqui resulta em uma incapacidade de sustentar a atenção, porque existe uma pequena desmotivação em continuar fazendo aquilo ali. E olha que interessante, eu não estou dizendo que o paciente com TDAH ele é desmotivado ou ele acha que aquilo ali não é importante. Não. Eu estou dizendo que fisiologicamente, neuroquimicamente, ele tem um pouquinho menos, como se tivesse um pouquinho menos de óleo que está lubrificando as engrenagens do cérebro que canalizam a atenção para um lugar. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal é uma região envolvida com controle de comportamento. Então, por exemplo, para nós dois estarmos sentados aqui hoje e ficar sentado aqui e não levantar e ir lá pegar um negócio ou não levantar e mexer o celular, é o córtex pré-frontal que está fazendo. É como se a gente tivesse a capacidade de colocar a cortina aqui e deixar o foco aqui. Também. E isso. o TDAH, ele... Não tem a cortina. Ou ele fecha a cortina, mas é cheio de buracos. Exato. Ele vê através dos Isso. buracos E da se cortina. passar alguma coisa, ele fica olhando, cara. olhando, Isso. sim. E aí, se você tem que ler um negócio, você não consegue. Então, esse é um dos pontos. Pelo fato de ter uma redução de dopamina no córtex pré-frontal, o paciente com TDAH não consegue sustentar a atenção em algum lugar, porque a dopamina ela não é envolvida com prazer, ela gera motivação. Entendi. Então, se você tem um pouquinho de dopamina residual aqui, você consegue ficar olhando esse livro e lendo e ignora todo o resto. Se você não tem, tudo começa a se transformar em importante. Porém, existe um componente no TDAH que é esse aqui, ó. O H. É o hiperativo. Não é todo o TDAH que é hiperativo, mas não é todo o paciente com déficit de atenção que tem o componente de hiperatividade. Tem uns que tem só TDA, só a desatenção, e tem uns que tem o H, são hiperativos também. Por que o sujeito é hiperativo? Pela mesma razão. Pelo fato de ter pouca dopamina na região que controla o comportamento e inibe o comportamento, o paciente não consegue ficar muito quieto. Entendi. É mais ou menos como se o córtex pré-frontal fosse o freio do cérebro e o paciente com TDAH tem o freio não funcionando muito bem. Ou seja, ele não consegue ficar sentado. Então ele senta aqui, ele tem que levantar daqui 10 minutos e ir para um lugar. Ou ele senta estudar e ele levanta e faz outra coisa. Como o Paquito agora que tem TDAH e ficou 200 horas no papel enquanto a gente tá conversando e esqueceu de trocar a câmera. Isso. Não é? É verdade. É isso aí. isso daí Peço mesmo. perdão. aí. Ó, A gente deu um toque. o TDAH Você viu que eu virei pra cá na hora que você cortou pra mim, eu já ia falar, corta a câmera pra ele, cara. Ó, eu vou... Fica atento aí, cara, que eu vou precisar agora de você. Vamos testar aí, vamos ver se eles Vamos ver merecem se ele tá- aumento. se ele tá ligado. Eu posso fazer isso aqui, cara? Posso usar aqui? Mas é pra isso, cara, Legal, é pra isso. show. Quando você pega um paciente com um medicamento, bota aqui no papel. Quando você pega o paciente com TDAH Tá. que toma um medicamento para TDAH, como por exemplo Venvance, Ritalina, medicamentos que são prescritos para pacientes com TDAH, você pega isso daqui, ó, e você faz isso, ó. Você aumenta a dopamina? Você aumenta a dopamina. Aí você vai falar, pô, Wesley, mas cocaína também aumenta a dopamina, cara. Pois é, mas cocaína aumenta aqui. Ah, tá. Não TDAH. é o interessante. Ele aumenta você precisa aqui. aqui no córtex Isso. pré-frontal. E aí você tem uma estrutura medicamentosa e uma farmacocinética do medicamento que faz ele liberar aqui. E faz ele liberar especialmente aqui e por um tempo específico aqui. Então, o Venvance, por exemplo, o efeito às vezes dura 10 horas. Então, é um medicamento que ele fica agindo e sendo liberado durante o dia para manter quase como se fosse uma mangueira de jardim vazando dopamina ali o dia inteiro. A Ritalina às vezes é um pouco mais, e depende do perfil do paciente, tá? Mas pensa assim, ó, volta aqui para mim, Paquito, aqui no papel.
Adorei, O cara. que é? Eu tenho que ajudar aqui, cara. Vai que ele tá olhando lá no negócio. Se o cara demora 2 anos pra Ó, mudar. Você tem 2 tipos de disparos dos neurônios dopaminérgicos no seu cérebro. Você tem um disparo que a gente chama de tônico. Então esse aqui é o tônico. Ou seja, os seus neurônios produtores de dopamina ficam liberando dopamina o dia inteiro no seu cérebro. E você tem os disparos fásicos, que são assim. Então, os neurônios produtores de dopamina liberam vários picos de dopamina e picos de dopamina. Pacientes com TDAH, eles têm uma redução digamos que o tônico numa pessoa seja esse normal, o paciente com TDAH ele é um pouquinho mais para baixo. Tá. Essa redução do disparo tônico faz com que o córtex pré-frontal do paciente com TDAH tenha uma diminuição dessa dopamina e que impossibilita com que ele tenha essa motivação, essa mínima motivação para executar as tarefas. Quando você coloca um medicamento ali, reestabelece o número de dopamina que precisa no córtex pré-frontal e acontece 2 coisas com o paciente. Primeiro, ele começa a conseguir focar. E, cara, se você tem TDAH e você toma medicamento, eu sei que é difícil tomar medicamento, mas, cara, paciente com TDAH é necessário, pelo menos no início, o medicamento. Vilela, você não tem noção, cara. Os caras falam assim, Eslen, eu não sei, cara. Mudou a vida. Parece que, tipo, tiraram o óculos dele e ele tá vendo. Sabe quando você tá com um óculos muito escuro e você tira e fica tudo brilhoso? É mais ou menos assim, cara. Ele vê assim, cara, eu consigo prestar atenção, velho. É bizarro, assim, bizarra a mudança, cara. E a segunda coisa que acontece é que o paciente fica menos hiperativo. A hiperatividade reduz dele. Por quê? Porque como você reestabeleceu o número de moléculas e o córtex pré-frontal ele é responsável por inibir o seu comportamento, o paciente consegue frear. Então, em vez dele precisar levantar toda hora aqui, ir para lá e para cá e voltar, ele consegue ficar sentadinho. Entendi. Sem ficar numa bateção toda hora ou ficar levantando e tal. Olha que louco, cara. O córtex, os medicamentos para TDAH, eles são estimulantes. Venvance, cara, é um derivado de uma anfetamina. Pô. Da droga, da metanfetamina. Só que quando um paciente com TDAH toma, ele fica calmo. Olha que louco, ele toma um estimulante e ele acalma. Mais e mais fica igual a menos. Não, porque... Não necessariamente. Por quê? Porque a região do cérebro dele que está pouco funcional é a região que freia o comportamento dele, que gera calma, que é o córtex pré-frontal. Você deixa ele mais funcional, então... É como se você botasse óleo no freio do carro. Tá. O freio do carro está funcionando melhor agora. Então o cara toma um psicoestimulante, ele acalma. Corta aqui para mim, diretor, no papel. O que acontece quando o cara que está aí na faculdade ou no mercado financeiro e que quer tomar Ritalina e Venvance para dar uma performance? O cérebro dele já é assim. E aí ele faz assim, ó. E qual é o resultado prático disso? Ele coloca assim, ó. Aí ele enche de dopamina o córtex pré-frontal dele. E o resultado prático disso é que o cara vira um pincher. É uma tremedeira, ansiedade, e aí não dorme, e aí toma café pra caralho e fica ansioso. Por quê? Porque você já tem dopamina suficiente no seu córtex pré-frontal, você não precisa mais. Mas o cara que quer virar à noite e toma café, Coca-Cola ou energética, né? Não, mas daí a cafeína, de uma maneira geral, eles funcionam por outro mecanismo. Por outro mecanismo. Aí seria totalmente uma aula diferente. Tá. Mas pensa assim... aí penso... Tá, ok, então esse é um ponto. Imagina agora... Bom, primeiro, o paciente com TDAH, ele é então um paciente é um transtorno do neurodesenvolvimento. O paciente, ele nasce com aquilo, tá? Com essa deficiência em dopamina tônica. Isso gera uma série de problemas, etc, etc. Mas aí muitas pessoas me mandam assim, cara, tá aumentando o número de diagnóstico de TDAH, como é que tá e tal, não sei o que. Tá aumentando o número de pessoas com TDAH. Eu não sei se tá aumentando o número de pessoas, mas está mais evidenciado por conta da nossa sociedade atual ser multitarefas. Então você, por exemplo, talvez, sei lá, o pai de alguém tinha TDAH, mas pelo fato do cara ter um mercadinho e a vida dele ser relativamente pacata, não no sentido pejorativo, mas não ter tantas funções,
Cara, às vezes pode ser que não era um problema para ele a desatenção. Agora o cara que trabalha com software, num business, tem que agendar não sei o que, tem que fazer um monte de coisa, aí tem um filho na escola, tem não sei o que, tem que passar no mercado, tem que não sei o que, tem as redes sociais, tem não sei o que. Pode ser que o contexto agora esteja evidenciando mais as pessoas que têm TDAH. O TDAH, ele é um transtorno que tem uma prevalência de 3 a 5% na população. Então, a cada 100 pessoas, de 3 a 5 vão ter. Os sintomas envolvem desde desatenção. Um dos sintomas mais comuns do TDAH é procrastinação. Eles procrastinam demais pelo fato de ter essa redução dessa dopamina no cérebro. Eles têm uma dificuldade em iniciar alguma coisa. Às vezes, eles são muito bons em algumas coisas e não conseguem fazer as outras. Porque assim, volta aqui pro desenho. Quando o paciente tem pouca dopamina nessa região, muitas vezes essa redução de dopamina faz o paciente com TDAH querer buscar outras fontes de dopamina. E uma das fontes que muitas vezes esses pacientes encontram são substâncias. Então o índice de pessoas que fumam, que tem TDAH, é enorme, cara. TDAH, uso de álcool, uso de droga, problema com comida. Chocolate também. Chocolate, são mais impulsivos, né? São pessoas mais impulsivas. Algumas pessoas conseguem encontrar isso em comportamento. E aí a pessoa desenvolve o que a gente chama de hiperfoco. A pessoa fica extremamente focada num comportamento porque aquele comportamento dá para ela a dopamina faltante. Um TDAH muito conhecido é o Michael Phelps. Ah, é? Ele falou que a água acalmava ele. Então é quase como se a água fosse a substância dele. E ele meio que viciou em fazer aquilo. Ele foi calmíssimo. E aí aconteceu isso. Virou um nadador olímpico, talvez o maior de todos os tempos. Mas assim, se você tem esses sintomas, procura um diagnóstico. Não tente se diagnosticar aqui pelo podcast, tá? Mas procura um profissional para fazer um diagnóstico, porque é importante e muitas vezes, cara, você procurando ajuda, você pode desvendar um problemão na sua vida que vai resolver demais. Total. Termina esse assunto ou não? Não, só pra fechar. Porque eu tenho uma outra coisa que Tá. liga esse, eu vou te perguntar depois. Então. Tá, só pra fechar assim, esse raciocínio. Então assim, não sei se necessariamente aumentou o TDAH, mas acho que tem mais informações. Tem mais gente procurando, cara, eu tenho uns cortes meus no YouTube falando disso, que tem 3 milhões de views. Então. Isso é gente pra cacete. Claro que no país como o Brasil, com 220 milhões de habitantes, pode não ser muito, mas é muita gente. Se 1%, 10% procurou ajuda, já inundou as clínicas de São Paulo inteira. Então, é uma parada que tá cada vez mais pessoas procurando ajuda e parece talvez que tenha mais. Não sei se necessariamente tá sendo tem mais. mais diagnosticado, pelo menos. Exato, Né? Exato.